Neste vídeo eu vou continuar a configuração com o Data Store. E o objetivo é fazer a integração que envolve injeção de dependências, aquele fluxo de repositório e view model e ver como que tudo isso funciona na prática. E é claro, antes de começar, vamos trazer aquele recado inicial. Caso você ainda não fez a inscrição, por favor considerar comentário, like, porque tudo isso ajuda bastante aqui o trabalho com o YouTube. E agora que eu trouxe esse recado, vamos então partir para o código. E veja que eu já tenho um aplicativo que utilizamos anteriormente, que é o Onde Fica, e usamos o Data Store para armazenar a opção do nosso usuário para ver se ele quer deixar como Dark ou então o Light Mode. Vou deixar no Dark Mode, que é a minha preferência, tudo bem? E o objetivo agora é pegar essa configuração que fizemos sem nenhum tipo de estrutura, vamos dizer assim, sem considerar aquela estrutura comum que envolve o view model, o repositório, uma única direção de fluxo de dados e assim por diante. E vamos agora ver como que isso funciona junto com o Data Store, beleza? Então, bora começar. Qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer aqui nessa configuração? A primeira coisa que a gente pode considerar é de fato a configuração de injeção de dependência. E para fazer isso, uma das coisas que é interessante é que essa configuração que a gente usou, a gente não utiliza dessa maneira para fazer a injeção de dependência. Eu até mesmo fiz uma pesquisa, encontrei esse artigo que foi o artigo que eu usei como base, que é esse Data Store Independency Injection, que é da Simona aqui. Ela faz parte aí da equipe de desenvolvedores do Android, pelo menos até onde eu estou gravando, né? E ela demonstrou como que a gente consegue fazer isso. Ela trouxe aí alguns insights falando que a gente precisa fazer como um singleton, etc. Mostrando como que a gente faz, né, sem utilizar essa técnica de injeção de dependência. Então a gente faz da maneira como fizemos. Só que no momento que a gente considera aí o uso de uma biblioteca, como é o caso do Hilt ou do Coin, que é o que a gente está utilizando, a gente precisa de fato utilizar uma outra abordagem. Olha só como é que fica. A gente vai usar essa outra referência chamada de Preference Data Store Factor e a gente vai ter um método chamado de Create e ele vai ser o responsável em fazer essa criação para a gente. Nesse Create vai ter diversas opções que a gente pode setar, tudo bem? Mas a única obrigatória vai ser essa Produce File, que vai ser a única que eu vou focar, tudo bem? Basicamente ela faz o papel daquele código que a gente fez, só que a gente simplesmente muda um pouquinho a sintaxe. É basicamente isso, tudo bem? Então é só isso que a gente precisa fazer. Então vamos começar dessa parte. Vamos configurar primeiro aí o Data Store lá no nosso Coin e aí em seguida a gente começa a trabalhar na criação do repositório, do view model e então fazemos as integrações. Então vamos entrar aqui no Android Studio. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar no arquivo de configuração dos nossos módulos. Aqui eu deixei em DI App Module. E dentro desse código aqui a gente vai agora adicionar aí esse novo módulo, né, que vai ser de armazenamento. Então eu vou chamar de Val Storage Module. E aqui eu vou criar um novo módulo que vai ser um singleton também, tudo bem? Então ele vai ser um single e vamos utilizar aquela nova referência que é a Preferences Data Store Factory. Ela vai ter novamente o Create e como a gente viu, o Create ele só tem a obrigatoriedade de fazer a implementação do último parâmetro que, se eu não me engano, é o Produce File, né? Isso mesmo. Dado que ele precisa de um contexto, a gente pode pegar aqui o contexto que é do nosso Coin, então Android Context, e em seguida a gente pode fazer o uso do Preference Data Store File, que é o responsável em criar o arquivo do Data Store. Se você não sabe, ou se eu não comentei, cada vez que a gente utiliza o Data Store, a gente cria um arquivo do nosso aplicativo para armazenar de fato aí essas informações, né? Então, nesse caso aqui, até para manter a opção aqui do nosso aplicativo, depois eu falo a respeito dessa opção, que é a Dark Mode, vamos utilizar exatamente o mesmo nome, que é, deixa eu ver, User Preferences. Então, a gente vai pegar esse User Preferences e vamos utilizar aqui no nome de criação do arquivo. Esse outro ícone que eu mostrei aqui, cliquei sem querer, é o Device Explorer. Você pode acessar também a partir do Ctrl+Shift+A, escrevendo Explorer, Device Explorer. E basicamente ele vai ser ali um recurso que a gente tem no Android Studio para vasculhar os arquivos do nosso celular, do nosso dispositivo que estamos utilizando. Aqui ele pegou o emulador, aí ele teria acesso a outro dispositivo que você tivesse rodando aqui com o Android Studio. E se você começa a vasculhar, como é o caso de achar essa pastinha que é o Data,
e você vir no Data de novo, você vai perceber que você vai ter acesso às pastinhas de cada um dos aplicativos. Então, por exemplo, ó, veja que eu tenho o BR, Alex, Minhas Tarefas, que é um outro aplicativo. Eu tenho aqui esse Onde Fica, tudo bem? E dentro dele a gente vai perceber, se a gente vasculhar um pouquinho mais, que ele vai ter alguns arquivos, que nesse caso é o Data Store, e ele tem o user_preference.preference_pb. Então é esse arquivo o responsável em manter essas configurações pra gente, tá bom? Então é legal você saber isso, até para você entender que não é uma magia, de fato a gente está trabalhando com uma técnica de armazenamento. Então eu vou minimizar aqui esse código, a gente agora tem aqui o nosso novo módulo com a configuração desejada. Aí o que a gente precisa de fato é adicionar esse módulo no momento que a gente inicializa o nosso coin. A inicialização é feita a partir do nosso application, é só fazer a adição de um novo módulo que a gente precisa, que nesse caso é o storage module, né? Então, agora que a gente fez isso, podemos partir para os próximos passos, que é criar de fato um repositório, um view model, que vai ser o responsável em lidar com essas preferências do usuário. Então, como que a gente pode fazer? Basicamente, a gente pode colocar um novo repositório. Inclusive, antes de fazer aqui o vídeo, eu vi que nesse código eu deixei os repositórios no pacote de UI. Vou subir mais um nível porque, de fato, repositórios não é necessariamente de UI, né? Repositórios envolve a parte de dados, então subi aqui um nível. E agora que eu subi o nível, vamos criar então o repositório focado para o nosso usuário. Então para isso a gente pode fazer um alt insert kotlin class file, a gente vai criar um arquivo que vai ser uma classe, e ela vai ser chamada de users repository. Dentro dele, basicamente, a gente vai precisar receber aí o nosso data store. Então, se eu não me engano, a gente coloca aqui o private val, a gente pode já chamar de data store, e vai ter que ser exatamente o mesmo tipo que a gente usou na main activity, que é o data store preferences, que ele importa ali do nosso data store. Então, preferences, beleza, e show de bola. Temos acesso aqui ao data store, e aí os próximos passos vai depender do que a gente quer fazer, né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Como a gente fez aqui na nossa main activity, basicamente a gente fez ali a leitura a partir do datastore.data, fizemos ali o mapzinho bonitinho, né? E em seguida, logo mais abaixo no nosso switch, a gente fez a edição. Então, vai ser basicamente esse código que a gente vai fazer, só que lá no nosso repositório, tudo bem? Então, vamos começar bem passo a passo, para não ficar complexo, e vamos ver aí o que a gente vai fazer. Então, para poder fazer essa leitura, eu vou disponibilizar uma propriedade que eu vou chamar de isDarkMode. isDarkMode. Para fazer a leitura, a gente já aprendeu a fazer isso, é o data store, data. E aí, em seguida, a gente pode só oferecer o flow, se a gente quiser, com o valor do preference, ou a gente já pode fazer um mapzinho para que quem utilizar esse isDarkMode não tenha que decidir se vai ser boolean, se vai ser string ou qualquer outra coisa, né? Ele já vai receber o boolean da maneira que a gente espera que o aplicativo funcione, né? Então a gente pode fazer um map, e nesse map a gente faz ali o que a gente já fez anteriormente, que é converter esse preference, como a gente pode ver aqui, ó, na nossa main activity. A gente converte o nosso preferences, deixa eu subir um pouquinho aqui, para um booleano, né? Então a gente pega aqui a partir desse dark mode preferences. Então, nesse momento, esse código que a gente definiu, o nosso preference, ele é um código que tem que ficar ali para o nosso repositório. Então a gente vai ali para o repositório, a gente coloca ele aqui, vamos deixar até privado, tudo bem? E nesse preferences, que é o que vai dar acesso à propriedade que a gente colocou aqui, né? A preferência, falando melhor, né? A gente vai conseguir ler a opção que a gente colocou, tudo bem? Então agora a gente determina que se caso esse valor não existir, a gente quer um valor como falso, e isso daqui é o suficiente para fazer a leitura. Aí é claro, aproveitando que a gente já está nesse repositório, vamos fazer um método que vai fazer as atualizações, tudo bem? Que ele vai alternar entre Dark Mode ou então ali o nosso Light Mode. E aí para isso você pode criar um método com o nome que você preferir, se quiser criar dois métodos, sendo um de habilitar, outro de desabilitar, um só de toggle ou um de set, fique à vontade. Eu vou fazer meio que um de set, né, que seria o isDarkMode, e aí ele recebe o valor que a gente quer colocar, tudo bem? Então a gente pode colocar um value, indicando que vai ser um boolean, e aí dentro desse código a gente vai, de fato, ali fazer essa parte de edição, assim como a gente vê no nosso switch.
Se você quiser, você pode simplesmente recortar esse código, porque vai ser exatamente o mesmo, e só mudar os valores dos parâmetros, né? Então a gente, ao invés de colocar new checked, a gente coloca o value, e veja que vai ser o edit, ou a gente faz a nossa execução de coroutine dentro do nosso repositório, ou então a gente coloca como suspend, e lá no viewModel a gente responsabiliza ele para poder fazer isso, ter ali um escopo que é gerenciado pelo viewModel e assim por diante, tá bom? Então, o repositório, basicamente, é isso que a gente tem que fazer. Agora, o próximo passo é criar um viewModel que vai ser responsável em lidar com isso, tudo bem? Se você quisesse fazer um viewModel que envolve essa tela, que é o Address ViewModel, poderia fazer. Só que pensa que você está começando a misturar um pouco das lógicas, né? Então, é uma avaliação que você precisa ter aí em mente, e aí você pode decidir conforme que você acha melhor. Mas, dado que a gente está trabalhando com preferência de usuários, eu acredito que criar um mais exclusivo para isso faça mais sentido, tá bom? Então, vamos criar aqui esse viewModel, agora vai ser o nosso Users ViewModel, e dentro dele a gente vai fazer quase a mesma coisa. A grande diferença é que a gente vai ter agora acesso ao nosso repositório, que vai ser qual? O Users Repository, e aí a gente vai utilizá-lo para poder meio que fazer ali um wrapper, né? A gente vai envolver os métodos aqui no nosso repositório a partir do viewModel, e o viewModel dá acesso ao que ele acha que faz sentido dar acesso, que vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então a gente coloca aqui o viewModel para poder fazer depois ali a configuração do coin. Inclusive eu acho que eu vou aproveitar e fazer isso, até para não ter problema depois porque eu esqueci, né? Que é fazer a injeção dos repositórios novos e do viewModel, no caso só um repositório, né? Então, para isso eu vou fazer aqui a chamada de referência do repositório para ele reconhecer, porque eu lembro que das outras vezes que eu tentava achar, quando eu chamava só referência, não achava. Quer ver, ó? Se eu tentar chegar e falar, se eu tentar escrever viewModel off e tentar achar o nosso users, olha só, ele meio que não acha, né? Ele se perde. Então, eu faço essa técnica, né? Eu escrevo antes, fora desse escopo, então users viewModel, ele completa e aí depois eu colo. É a técnica que eu achei que faz mais sentido. E agora que a gente fez isso, o próximo passo, né, é continuar com a implementação aqui do viewModel. Então, qual que foi? Users ViewModel. A gente vai agora adicionar meio que os wrapperzinhos, né? Então vai ser, por exemplo, val isDarkMode, vai ser igual ao repositório isDarkMode, não tem tanto segredo. E da mesma maneira, isDarkMode como método. Aí se você quisesse mudar, quisesse criar os dois métodos, poderia criar, ou um toggle, fique à vontade também. E aqui a gente pega o value boolean e indica para o repositório fazer isso para a gente. É claro, a grande diferença é que dentro desse código a gente vai ser responsável em executar a coroutine. A gente pode colocar aqui como o viewModel scope para executar, ou se você quiser também, você pode delegar esse código lá para o nosso código de tela, né? Porque ele já faz um launch. Vamos deixar do jeito que está com o código de tela, e aí se você tiver interesse em mudar isso diretamente do viewModel, você também muda. Fique a seu critério, tá bom? Não é algo obrigatório. Então, para fazer isso, a gente deixa como suspend, tudo bem? E agora que a gente fez isso, basicamente o que a gente precisa fazer é integrar esse código que a gente criou, que envolve a nossa regra de negócio, a nossa lógica de tela, lá com a nossa tela. Então, para isso a gente volta aqui na nossa main activity. Eu vou remover esse código aqui do Data Store, porque agora a nossa tela não precisa lidar com o Data Store, ela nem deve saber que Data Store existe, tudo bem? E essa parte do Dark Mode Flow também a gente já não precisa mais se preocupar. O que a gente precisa se preocupar é em ter acesso ali do nosso viewModel, tudo bem? E aí o viewModel vai dar acesso ao isDarkMode. Então vamos pegar aí o viewModel. Para pegar o viewModel, a gente pode até escrever que esse viewModel vai ser mais exclusivo, até para saber que é do usuário, né? Porque eu acho que tem um viewModel depois, né? Mais abaixo, que é o viewModel da própria tela. Então, para isso, a gente vai fazer o coin viewModel, indicando que é o users viewModel. E agora que a gente fez isso, é só utilizar aqui o nosso users viewModel isDarkMode, e então a gente faz ali a leitura, assim como a gente fazia anteriormente, tudo bem? Aí a grande diferença agora é no momento que a gente quer editar, porque agora, no momento da edição, a gente pega esse users viewModel isDarkMode, passando o new checked. É basicamente isso. Então veja que no código de tela ficou muito mais simples, tudo bem? O grande detalhe mesmo é que a gente encapsulou toda essa regra para que a tela não tome essa decisão,
E quem de fato é responsável em lidar com dado, lide com dado, que é o nosso repositório, tá bom? Então, esse era o código. Eu acho que não tem mais nada que a gente precisa fazer. O que resta agora é testar para ver se realmente funciona. Eu espero que sim, né? Vamos lá. Olha só, o nosso código rodou e ele manteve ali o Dark Mode. Então, realmente funcionou. Essa mudança de configuração manteve ali o comportamento esperado. Eu vou até deixar no Light Mode executar de novo. Ele executou e temos também aí o nosso Light Mode. Então, sim, conseguimos finalizar essa configuração. Vou voltar aqui para a tela principal. E aí, o que você achou dessa implementação? Gostou de como que a gente faz essa configuração de repositório, view model, injeção de dependência em conjunto com o Data Store? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já usa aí no seu dia a dia, se você quer ver alguma outra configuração com o Data Store e assim por diante. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não esqueçam aí da inscrição, do like, do comentário, porque isso apoia bastante o canal. Um abraço, valeu, falou!